Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nerd Química, o quadro aqui no canal onde eu faço algumas referências dos filmes, animes, quadrinhos que têm alguma relação com a química. Esse vídeo, na verdade, foi uma sugestão de um aluno meu, talvez por ocasião da publicação desse vídeo ele seja meu ex-aluno, o João Pedro. Ele chamou a atenção um detalhe bem interessante na luta entre o segundo Mizukage, o Onoki, o terceiro Tsukikage, e o Gaara. Uma luta que eu acho um tanto quanto chata, porém tem um detalhe bem bacana. O segundo Mizukage ele forma essa estrutura que o Onoki explica que é formada pelo óleo e água proveniente do corpo do próprio Mizukage. Ele é chamado de o demônio do vapor. Nessa cena específica, o Onoki ele acaba explicando o funcionamento desse jutsu. Ele fala que essa estrutura é formada externamente por óleo e dentro nós temos água. Então é basicamente uma espécie de boneco de água. E aqui a gente já pode chamar a atenção ao fato de que água e óleo não se misturam. Isso porque as forças intermoleculares são bem distintas para essas estruturas. Então essa camada de óleo meio que isola a água do meio externo. Porém, ele continua explicando que ao esse boneco se movimentar, ele acaba trocando calor com o meio externo de tal maneira que ele absorve calor. Ao absorver calor, a água dentro do corpo dele começa a mudar de estado físico, começa a formar vapor, e ele chama a atenção que o vapor ocupa um espaço muito maior do que a água no estado líquido, o que é verdade. Então, com isso, a estrutura começa a inflar. Nós temos a transformação de água no estado líquido para o estado vapor, a estrutura começa a inflar, até que chega um determinado momento que ela não suporta isso e acaba explodindo. Então, aqui nós vemos uma cena da explosão do boneco, e acaba sendo liberada uma grande quantidade de vapor de água. Nesse ponto, então, a estrutura volta para o seu estado original. E agora a explicação não faz muito sentido do ponto de vista químico ou físico. Por quê? É formado essa explosão de vapor, de alguma maneira é produzido granizo. O granizo é gerado quando está chovendo e a temperatura é muito baixa, abaixo de zero, a tal ponto de congelar a água. Isso para ser bem simples. Bom, é formado granizo, a temperatura ao redor diminui, com isso o vapor da água condensa, ele passa a ser então água no estado líquido. De alguma maneira isso acaba sendo incorporado de novo naquele boneco, o óleo volta para sua posição original, enfim, o que acontece é que o boneco é restaurado. Então ele continua, por exemplo, atacando, absorve calor, infla, passa a água do estado líquido para o estado vapor, explode, depois resfria, e volta então para a situação original. É um bom exemplo para nós chamarmos a atenção da mudança de estado físico, não apenas mudança de estado físico, mas principalmente o fato de chamar a atenção que quando uma substância está no estado gasoso, no caso o vapor d'água, o volume ocupado é muito maior do que o volume no estado líquido. E mais ainda, quanto maior for a temperatura, mais volume esse vapor acaba ocupando. Então você tem uma expansão desse gás. É bacana para fazer ali uma relação quando a gente estuda gases ideais, por exemplo, ou mudança de estado físico. Ele continua fazendo algumas outras referências. Aqui nós temos o Jutsu Gaara, que envolve esse boneco com areia. Aqui está misturado com alguma coisa, por isso que está verde. E aí o boneco tenta de novo explodir, só que ele acaba não conseguindo. E o resultado é esse. O Gaara acaba explicando que, durante a luta, ele envolve esse boneco com areia, só que a areia é misturada com ouro. Como o boneco está quente, ele acaba derretendo o ouro que se espalha pela superfície. Tem um problema nisso, porque a temperatura para derreter o ouro passa dos 1000 graus Celsius. E, no caso, o boneco ainda tem basicamente o seu corpo constituído de água no estado líquido. Mas, enfim, então ele considera que esse ouro acaba derretendo, se espalha pelo corpo dele, ocorre a explosão, automaticamente resfria e o ouro acaba então passando para o estado sólido, criando essa, abre aspas, armadura de ouro. Então a gente consegue ver que essa luta faz algumas referências à química e à física com bastante falhas, né? Tem vários buracos no meio. Porém, eu acho uma referência bacana para chamar a atenção exatamente a mudança de estado físico e, principalmente, a expansão de gases. Eu queria agradecer ao João por essa dica e caso vocês tenham alguma dica para criar mais vídeos aqui no Nerd Química, deixe aqui no comentário, assim que eu tiver um tempo,
eu produzo alguma coisa. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem esse vídeo, dêem o seu like e principalmente se inscrevam no Universidade da Química. Muito obrigado mesmo e até a próxima.